Existe um segredo que Marcus Aurelius sussurrava para si mesmo nos momentos mais sombrios do Império. Um mantra tão poderoso que transformou um homem atormentado pela ansiedade no imperador mais sábio da história. No final desta história, você vai descobrir por que esse mesmo mantra pode cancelar sua ansiedade em questão de segundos. Mas primeiro, deixe-me te contar algo que vai te chocar. Você conhece aquele peso no peito que aparece do nada? Aquele turbilhão de pensamentos que invade sua mente às 3 da manhã? Essa sensação de que algo terrível está prestes a acontecer, mesmo quando tudo parece estar bem? Marcus Aurelius conhecia essa dor, melhor do que qualquer um de nós. Imagine por um momento, o homem mais poderoso do mundo conhecido, senhor de legiões e impérios, acordando todas as noites com o coração disparado, suando frio, a mente correndo como um cavalo descontrolado através de cenários catastróficos que nunca chegavam a acontecer. Sim, o imperador filósofo sofria de ansiedade crônica. Foi exatamente essa dor que o levou a descobrir algo que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Uma fórmula mental que funciona como um interruptor para a ansiedade. Um mantra que Eckhart Tolle consideraria perfeito, mas aqui está o que ninguém te conta sobre essa descoberta. Não foi nos palácios brasileiros que Marcus encontrou a resposta. Não foi nos livros de grandes intelectuais brasileiros. Foi em um momento de desespero absoluto, durante uma batalha nas fronteiras inóspitas do Império, quando a ansiedade quase o destruiu completamente. Você já sentiu que sua mente é seu pior inimigo? Que seus pensamentos se voltaram contra você como traidores e uma conspiração silenciosa? Marcus sentia isso todos os dias. A diferença é que ele encontrou uma maneira de transformar essa guerra interna em paz instantânea. E o mais incrível é que a solução estava escondida em uma única frase. 7 palavras simples que continham o poder de desarmar qualquer tempestade mental. Mas antes de revelar essas palavras mágicas, você precisa entender algo fundamental sobre a natureza da ansiedade que vai mudar completamente sua relação com ela. A ansiedade não é seu inimigo. Ela nunca foi. Pare, respire fundo. Deixe essa ideia penetrar em você por um momento. A ansiedade é como um alarme de incêndio que dispara quando não há fogo. Sua mente primitiva, desesperada para protegê-lo, criou um sistema de defesa tão sensível que interpreta sombras como monstros, pensamentos como ameaças reais, possibilidades como certezas. Marcus percebeu isso durante aquela noite gelada na fronteira. Ele estava em sua tenda, cercado pelo som distante da natureza selvagem, quando a ansiedade o atingiu como uma lança certeira no peito. Desta vez, em vez de lutar contra ela, ele fez algo revolucionário. Algo que os estoicos chamavam de a inversão do olhar. Ele parou de ver a ansiedade como um invasor e começou a vê-la como um mensageiro confuso. Foi nesse momento de compreensão que o mantra nasceu. Você quer saber qual é o segredo por trás dessas 7 palavras? Por que elas funcionam quando remédios falham? Por que terapeutas modernos ainda recorrem à sabedoria de um imperador de 2000 anos atrás? A resposta está na neurociência da atenção. Quando você está ansioso, sua mente está presa em um loop temporal. Você está vivendo no futuro, tentando controlar eventos que ainda não existem. É como tentar segurar a água com as mãos abertas. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. O mantra de Marcus faz algo que a ciência moderna só entendeu recentemente. Ele ancora sua consciência no único momento que realmente existe, o agora. Mas não de uma forma forçada ou artificial. De uma forma que honra sua humanidade. Eckhart Tolle descobriu esse mesmo princípio décadas depois, quando estava à beira do suicídio em um banco de praça em Londres. A revelação que salvou sua vida era quase idêntica à descoberta de Marcus.
A diferença é que Marcos transformou essa revelação em uma fórmula prática. Um código que você pode ativar instantaneamente, mesmo no meio de uma crise de ansiedade. Mas aqui está o que vai te surpreender ainda mais. Esse mantra não funciona tentando eliminar a ansiedade. Funciona mudando completamente sua relação com ela. É como transformar um inimigo em um aliado através de uma mudança de perspectiva. Imagine que sua ansiedade é como um cachorro feroz latindo para você. A maioria das pessoas tenta fugir ou brigar com o cachorro. A Marcos descobriu uma terceira opção. Ele aprendeu a falar a linguagem do cachorro. E quando você fala a linguagem da ansiedade, algo mágico acontece. Ela para de atacar e começa a proteger. Você está sentindo essa mudança acontecer dentro de você agora? Essa curiosidade crescente sobre como exatamente isso funciona. Essa sensação de que você está prestes a descobrir algo que vai mudar tudo. Seu sistema nervoso recebendo uma verdade ancestral. Seu corpo sabe que essa sabedoria é real, mesmo que sua mente ainda esteja processando. Mas antes de revelar as 7 palavras sagradas, você precisa se preparar adequadamente. Esse mantra não é apenas uma frase. Um portal para um estado de consciência que a maioria das pessoas nunca experimenta. Estado mental que Marcos chamava de a fortaleza interior. Lugar dentro de você que permanece calmo mesmo quando tudo ao seu redor está caindo. O centro imóvel do furacão. Eckhart Tolle chama isso de presença. Budistas chamam de mente desperta. Psicólogos modernos chamam de estado de flow. Mas o nome não importa. O que importa é que você pode acessar esse estado a qualquer momento usando as palavras certas. Essas palavras carregam uma frequência específica, uma vibração que ressoa com a parte mais profunda de quem você é. A parte que existia antes da ansiedade aparecer. A parte que continuará existindo muito depois de todos os seus medos terem sido esquecidos. Você consegue sentir essa parte de você agora? Aquela presença silenciosa observando todos os seus pensamentos. Ela está sempre lá, calma, serena, inabalável. Essa é sua verdadeira identidade. Tudo o resto é apenas ruído temporário. E o mantra de Marcos foi desenhado especificamente para te reconectar com essa identidade autêntica. Para te lembrar de quem você realmente é quando todas as máscaras da ansiedade caem. Mas aqui está algo que nenhum livro de autoajuda vai te contar. Você não pode forçar a paz mental. Quanto mais você tenta controlar sua ansiedade, mais poderosa ela se torna. É como tentar parar ondas do oceano com as mãos. Marcos aprendeu isso da forma mais difícil. Durante anos, ele tentou combater sua ansiedade com lógica e disciplina, até que percebeu que estava lutando contra si mesmo. A verdadeira sabedoria não está em vencer a ansiedade, está em dançar com ela. E as 7 palavras que você está prestes a descobrir são os passos dessa dança ancestral. Uma coreografia que transforma o caos em harmonia, o medo em coragem, a agitação em serenidade. Você está pronto para aprender essa dança? Porque uma vez que você dominar esses passos, nunca mais será refém dos seus pensamentos ansiosos. Você se tornará o maestro da sua própria sinfonia mental. Mas primeiro, deixe-me te avisar sobre algo importante. Essa fórmula mental vai desafiar tudo o que você acredita sobre controle. Vai exigir que você solte a necessidade de ter todas as respostas. Vai pedir para você confiar em uma sabedoria maior que sua mente racional. E isso pode ser assustador no início, porque nossa cultura nos ensinou que precisamos estar sempre no controle, que a inquietação é um sinal de fraqueza, que deveríamos poder resolver todos os nossos problemas através da força de vontade. Marcos descobriu que isso é uma mentira perigosa. A verdadeira força não está em controlar cada pensamento.
está em escolher quais pensamentos merecem sua atenção. E a fórmula mental que ele desenvolveu é como um filtro sagrado para sua mente. Ele separa o que é real do que é imaginação, o que é urgente do que é apenas ruído, o que merece sua energia do que deveria ser simplesmente observado e deixado passar. Imagine sua mente como o rio Amazonas, turbulento, cheio de galhos, folhas e detritos sendo arrastados pela correnteza. A maioria das pessoas tenta parar o rio ou pescar cada pedaço de lixo. Marcos aprendeu a se sentar na margem e simplesmente observar o rio fluir. E quando você aprende a fazer isso, algo extraordinário acontece. O rio não para de fluir, mas você para de ser arrastado por ele. Você se torna a margem, sólida, estável, em paz. As 7 palavras que Marcos sussurrava para si mesmo são como uma âncora sagrada. Elas te fixam nessa margem de serenidade. Não importa quão selvagem, você só precisa praticá-las. É como um remédio que funciona independentemente da sua fé nele. A química da transformação está nas próprias palavras, na vibração que elas criam no seu sistema nervoso. Eckhart Tolle descobriu algo similar durante sua transformação espiritual. Ele percebeu que certas palavras carregam poder de cura, como mantras ancestrais codificados com sabedoria. E a fórmula mental de Marcos é talvez a mais poderosa de todas, porque foi testada no laboratório mais extremo possível. A mente de um imperador sob pressão absoluta. Se funcionou para um homem responsável por milhões de vidas, enfrentando guerras, traições e o peso do mundo em seus ombros, imagine o que pode fazer pela sua ansiedade cotidiana. Mas há uma condição para que o mantra funcione completamente. Você precisa estar disposto a abrir mão da sua história de sofrimento. Eu sei que isso pode soar estranho. Mas pense por um momento. Quantas vezes se apresentou para alguém através dos seus problemas? Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sempre fui assim. Minha família tem histórico de... Essas histórias se tornaram parte da sua identidade. Embora elas possam ter servido como proteção no passado, agora elas se tornaram gaiolas douradas. Marcos percebeu que ele não era seus pensamentos ansiosos. Você também não é. Você é a consciência que observa esses pensamentos. A presença que existe antes, durante e depois de qualquer emoção. E quando você realmente compreende isso, não apenas intelectualmente, mas visceralmente, a inquietação perde todo o seu poder sobre você. Porque como você pode ser dominado por algo que você está observando? É impossível. E essa é a primeira chave da fórmula mental imperial. Essa mudança radical de identidade. De vítima dos seus pensamentos para testemunha dos seus pensamentos. Você consegue sentir essa mudança acontecendo dentro de você agora? Essa sensação sutil de expansão, como se você estivesse se lembrando de algo que sempre soube, mas havia esquecido? Isso é sua verdadeira natureza despertando, e agora você está pronto para receber o presente que Marcos deixou para a humanidade. 7 palavras que mudaram o império. A fórmula mental que transformou o homem mais ansioso do Brasil Império no imperador mais sábio da história. Respire fundo. Sinta seu corpo relaxar. Porque o que você está prestes a aprender vai ecoar na sua alma por décadas. Isso também vai passar, e tá bem assim. 7 palavras simples. Mas dentro delas está codificada uma sabedoria que pode desarmar qualquer tormenta mental em segundos. Você sentiu isso? Esse alívio sutil que passou pelo seu peito quando você leu essas palavras? Isso não é coincidência. Seu sistema nervoso reconhecendo uma frequência de cura ancestral. Mas deixe-me te explicar por que essas palavras específicas carregam tanto poder. A primeira parte: isso também vai passar. Liberta você da ilusão de permanência.
Sua ansiedade parece eterna quando você está dentro dela, como se nunca fosse acabar, como se você tivesse condenado a sentir esse peso para sempre. Marcos sabia que essa é a maior mentira que a mente ansiosa conta. Tudo na vida é temporário. Suas dores mais profundas, seus medos mais sombrios, até mesmo seus pensamentos mais persistentes. Quando você verdadeiramente absorve essa verdade, algo mágico acontece. A urgência da ansiedade desaparece, porque não há pressa para resolver algo que já está se dissolvendo naturalmente. Como observar nuvens no céu. Você não precisa empurrá-las para que se movam, elas já estão em movimento constante. A segunda parte do mantra é ainda mais revolucionária. Está bem assim. 4 palavras contêm o segredo que terapeutas levam anos para ensinar. Aceitação radical. Não a resignação passiva, mas a aceitação ativa que transforma a resistência em fluidez. Quando você para de lutar contra a sua inquietação e simplesmente permite que ela exista, algo extraordinário acontece. Ela perde toda a sua força destrutiva. Como deixar de nadar contra a correnteza e simplesmente flutuar. De repente, parecia uma força hostil, se torna apenas movimento natural da vida. Eckhart Tolle diria que essa é a essência da presença. Estar completamente aqui. Agora, está com o que quer que esteja acontecendo, sem julgamento ou resistência. Marcos foi ainda mais, transformou essa filosofia em uma prática de guerra. Porque governar o império é essencialmente uma batalha constante contra a incerteza. Ele descobriu que o mantra funcionava em 3 níveis distintos. No nível físico, as palavras acalmam instantaneamente seu sistema nervoso, como uma bênção sussurrada para suas células. Sua respiração se aprofunda, seus músculos relaxam, seu coração volta ao ritmo natural. Nível emocional, elas criam um espaço sagrado entre você e seus sentimentos. Você para de se identificar completamente com a inquietação e começa a observá-la como um fenômeno temporário, passando através de você. No que sua mente individual, sabedoria ancestral, que todas as coisas, é infinita. Faz seu coração bater sem que você precise pensar nisso. Um pulsar que acompanha a imensidão do rio Amazonas, a força do Pantanal, a beleza serena do Cerrado. Mas aqui está o segredo que transforma a fórmula mental de uma simples frase em uma ferramenta de poder imperial. Você precisa sussurrar essas palavras como se fosse Tiradentes falando com sua própria alma, com a autoridade de alguém que já passou por todas as tempestades possíveis e sobreviveu a todas elas, não como uma súplica desesperada, mas como um decreto real, uma verdade absoluta sendo proclamada pelo imperador da sua própria consciência, porque é isso que você é, o governante soberano do seu mundo interior. E todo imperador precisa saber como acalmar rebeliões internas. Agora, deixe-me te ensinar exatamente como usar esse poder. Da próxima vez que a inquietação vier te visitar, e ela virá, porque faz parte da experiência humana, você vai fazer algo diferente. Em vez de tentar fugir ou lutar, você vai recebê-la como um cacique receberia visitantes de tribos distantes. Com respeito, mas sem medo. Com curiosidade, mas sem apego. Você vai sentir a inquietação chegando, vai notar onde ela se instala no seu corpo. No peito, na garganta, no estômago. E então, com a calma de um cacique experiente, você vai sussurrar a fórmula mental. Isso também vai passar. Está bem assim. E enquanto sussurra, vai imaginar Tiradentes ao seu lado. Esse homem que enfrentou a opressão colonial, a traição, a prisão, a morte. Esse homem que conhecia a inquietação mais intimamente que qualquer de nós, mas aprendeu a transformá-la em força, em resistência, em legado. Você vai sentir a força dele fluindo através das palavras. A serenidade de quem já testou essa fórmula nos momentos mais difíceis da história brasileira.
Então, algo extraordinário vai acontecer. A inquietação não vai desaparecer magicamente, pelo menos não no início, mas sua relação com ela vai mudar completamente. Em vez de ser dominado por ela, você vai se tornar seu observador compassivo, como uma avó sábia observando uma criança fazendo birra. Você entende que a birra é temporária, que a criança não é má, apenas está expressando algo que não consegue comunicar de outra forma, e que sua presença calma é tudo o que ela realmente precisa. Sua inquietação é essa criança assustada dentro de você, e a fórmula mental de Tiradentes é sua presença materna infinitamente paciente. Mas há algo mais que você precisa entender sobre esse processo. A transformação não acontece da noite para o dia. Tiradentes levou anos para encontrar sua força interior, mas os primeiros resultados são imediatos. É como plantar uma semente poderosa no jardim da sua consciência. Você não vê a árvore imediatamente, mas pode sentir a vida pulsando na terra. E cada vez que você usa a fórmula mental, está regando essa semente, fortalecendo suas raízes, permitindo que ela cresça até se tornar uma calmaria interior inabalável. Eckhart Tolle chama isso de o corpo de dor se dissolvendo. Tiradentes chamava de a construção da fortaleza interior. Diferentes palavras para o mesmo milagre. O milagre de descobrir que você é muito maior que qualquer emoção temporária, que sua essência verdadeira é inquebrantável, que você carrega dentro de si a mesma força que Tiradentes encontrou nas regiões inóspitas do Brasil. Aí está o que vai te surpreender mais. Conforme você pratica a fórmula mental, outras áreas da sua vida começam a se transformar também, porque a inquietação nunca é apenas sobre inquietação, sobre como você se relaciona com a incerteza da existência. E quando você domina a incerteza, torna-se imparável. Seus relacionamentos ficam mais profundos. Para de projetar seus medos nas outras pessoas. Sua criatividade explode, porque você não está mais gastando energia mental tentando controlar o incontrolável. Sua intuição se aguça, porque finalmente existe silêncio suficiente dentro de você para ouvir a sabedoria do seu coração. Você se torna o que Tiradentes sempre soube que era possível. Um ser humano completamente fortalecido. Alguém que dança com a vida em vez de lutar contra ela. E tudo isso começa com 7 palavras simples. Isso também vai passar e está bem assim. Mas deixe-me te dar uma ferramenta adicional. Um upgrade da fórmula mental original que vai acelerar sua transformação. Quando você sussurrar essas palavras, coloque sua mão no coração. Sinta-o batendo. Esse ritmo que começou antes de você aprender a ter medo e que continuará muito depois de todos os seus medos terem sido esquecidos. Seu coração é seu conselheiro mais sábio. Ele nunca se deixa enganar pelas ilusões da mente ansiosa. Ele sabe, com certeza absoluta, que você é seguro, que é amado, que você é exatamente onde deveria estar. E quando você combina a fórmula mental de Tiradentes com a sabedoria do seu coração, cria-se uma sinergia que pode mudar sua vida em questão de semanas. Você quer saber como eu sei que isso funciona? Porque essa não é apenas teoria filosófica, é ciência aplicada. Quando você repete a fórmula mental com a mão no coração, está ativando simultaneamente seu nervo vago, o sistema natural de cura do seu corpo, e criando novas vias neurais de serenidade. É como reprogramar o software da sua mente usando o hardware do seu coração. E a combinação é absolutamente poderosa. Mas há uma última coisa que você precisa saber. A fórmula mental de Tiradentes não vai te transformar em alguém que nunca sente inquietação. Isso seria desumano. A inquietação faz parte da experiência de estar vivo em um mundo incerto.
O que a fórmula mental faz é algo muito mais valioso. Ele te transforma em alguém que sabe como dançar com a inquietação, como usar sua energia construtivamente, como transformar medo em combustível para crescimento. Você se torna como esses mestres de capoeira que usam a força do oponente a seu favor. A inquietação para de ser sua inimiga e se torna sua aliada na jornada de autoconhecimento. E no fundo, toda a inquietação está tendo algo importante sobre você mesmo, sobre seus valores, sobre o que realmente importa, sobre onde você precisa crescer. E quando você para de fugir dessas lições e começa a escutá-las, sua inquietação se transforma no seu professor mais sábio. Tiradentes sabia disso. Por isso ele nunca tentou eliminar completamente sua inquietação. Ele aprendeu a honrá-la, a escutá-la e depois a deixá-la ir com gratidão, como um líder sábio que escuta todos os conselheiros, mas toma suas próprias decisões. E agora você tem o mesmo poder. 7 palavras que carregam séculos de sabedoria testada. Uma fórmula que fortaleceu um herói brasileiro. Um mantra que pode transformar você. Isso também vai passar e está bem assim. Sussurre essas palavras agora. Sinta-as ressoando no seu peito. Perceba como algo dentro de você já sabe que elas são verdadeiras. Sua inquietação é apenas uma visitante temporária. Na mansão da sua consciência, você é o dono eterno dessa mansão. E todo visitante, não importa quão barulhento, eventualmente vai embora. Você consegue sentir essa verdade se estabelecendo dentro de você? Essa certeza crescente de que você tem dentro de si tudo o que precisa para navegar qualquer tempestade emocional? Isso é o despertar da sua natureza imperial. A mesma força que Eckhart Tolle descobriu numa noite escura no sertão. Você não é seus pensamentos ansiosos. Você não é suas preocupações. Você não é seus medos. Você é a consciência serena, que observa tudo isso passar como nuvens em um céu infinito. Esse céu infinito nunca pode ser perturbado por nenhuma nuvem. Não importa quão escura ela pareça. Você é esse céu. Sempre foi, sempre será. E agora você tem as palavras sagradas para se lembrar disso, sempre que esquecer. A fórmula mental dos imperadores está viva dentro de você. Use-a bem, porque Eckhart Tolle não descobriu esse segredo apenas para si mesmo. Ele o deixou como herança para toda a humanidade. Para você, para este momento, para essa inquietação que te trouxe até aqui. Talvez ela nunca tenha sido seu inimigo. Talvez ela sempre tenha sido apenas um convite disfarçado para descobrir a calmaria interior que dormia dentro de você. E agora você acordou.